Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Aqui estou rodeado de pessoas que são responsáveis pela condução da política de infraestrutura no estado do Acre. Aqui, à minha direita, Ítalo Medeiros, secretário de Infraestrutura, que está substituindo o Tiago Caetano, que agora assumiu uma secretaria extraordinária. Aqui à minha esquerda, Ronan Lemos Filho, diretor-presidente do DERACRE, que está substituindo o Ítalo, que saiu da direção do DERACRE e agora assumiu a Secretaria de Infraestrutura. E o Vitor, eu vou pedir licença para que você pronuncie o seu sobrenome, Vitor. Bonecker. Bonecker. Ele é da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Bom, se 2019 foi um ano em que a infraestrutura não andou bem, qual é a expectativa que a gente pode alimentar para 2020, Ítalo? Nós fizemos uma análise interna e identificamos alguns problemas que tem de gestão. Eu estive aqui com você falando sobre os problemas dos 94 milhões, a questão de projetos, certo. E essa é uma deficiência que está no governo, que já vem há tempos. Né? A elaboração de projetos. A elaboração de projetos. É um gargalo que ele leva problemas antes, durante e depois de uma obra. Isso, exatamente. Não é só elaborar o projeto, né, Ítalo? É acompanhar a condução. E o governo tem recursos que foram captados lá em 2010 que está para perder porque não tem um projeto. Então, a capacidade de arrecadar recursos está muito maior do que a capacidade de tocar. Isso já vem há tempos. Ou seja, o governo do Acre está perdendo dinheiro. Pode perder dinheiro. E para isso, a gestão decidiu fazer uma divisão. Não, toca os projetos, que é com o Vitor, e as obras deixa lá com a CEINFRA. Né? Essa é a grande mudança que tem na infraestrutura. E aí acontece lá dos 94 milhões. A gente não tinha tempo. Deu, graças. Está salvo. Agora a gente está fazendo alguns ajustes. Passou as datas cruciais, estamos fazendo alguns ajustes para atender melhor a população, porque foi um cenário mais de elaboração emergencial, agora a gente vai conseguir ajustar melhor e atender melhor a população. Outros recursos chegaram também, coincidentemente, alguns até sobrepondo o que já tinha arrecadado, mas isso é muito bom porque vem com a estrutura até melhor. Enfim, agora a gente vai conseguir ajustar melhor. Bom, Ronan, eu queria que você falasse, porque tem muita gente que está assistindo esse programa, principalmente no interior do estado, e você como homem forte do DERACRE agora, qual é o calendário que você poderia anunciar em relação a obras em ramais, por exemplo? Sem contar as obras de infraestrutura ali, você acaba dando uma ajudada nos prefeitos ali em alguma outra área na cidade, mas em relação a ramais, por exemplo, que expectativas o pessoal das prefeituras pode ter em relação a isso? A gente já está fazendo um cadastramento desses ramais, né, para ver o que cabe para o Estado e o que cabe para a Prefeitura, até para a gente poder fazer essa melhor distribuição, tanto de recurso, como de máquina e de pessoal. Mas, Ronan, depois de um ano ainda estão fazendo cadastramento de ramal? Porque no interior, esse ano o DERACRE a gente fez só uma parceria com as prefeituras, entendeu? Aí acabou as prefeituras trabalhando 100%, porque a gente não investiu nessa área. Esse cadastro, né? então, deixa eu até me permitir ajudar aqui o Ronan, esse cadastro ele visa identificar os ramais que são efetivamente os principais. E aí tem vinculado a questão da produção também. Exatamente. Por exemplo, tem ramais que ele é um eixo e ele atende vários galhos. Né? Então a ideia é que nesses ramais eixo, eles dê trafegabilidade para o ano inteiro. Então a gente precisa identificar eles. O DERACRE esteve agora, essa semana passada na zona rural, conversando com os produtores para identificar isso. Então o cadastro está sendo feito nessa concepção. Agora, Ítalo, isso já não estava mapeado, não? Tem um mapeamento, mas assim, olha, foram construídas escolas, então os ramais que atendem escola, por exemplo... São prioritários. São prioritários, são rotas do transporte escolar. Alguns ramais têm condições de trafegabilidade, entender o que é melhor essa estrutura. Só que em Rio Branco nós temos 1.200 quilômetros de ramais. O recurso não dá para fazer os 1.200. Dá para fazer 100? Então vamos escolher os 100 mais importantes. E isso está sendo discutido com a comunidade rural, para que a gente não cometa a injustiça de deixar um ramal eixo, que atende vários outros, descoberto com uma estrutura melhor. Vitor,
Em relação à elaboração de projetos, e não só a elaboração, mas o acompanhamento, além de você, qual é o tamanho da tua equipe? Quem mais te ajuda nisso? Justamente, essa equipe vem de uma boa parte da equipe técnica que já estava alocada na CEINFRA, e a gente também está buscando dentro de equipes de outras secretarias também. A intenção é montar uma equipe especializada para projetos. Já existe isso dentro da CEINFRA, só que, como até o Ítalo falou, antes a CEINFRA estava dividida entre elaborar projetos e executar a obra. E são duas tarefas que consomem muito, né? Tanto da equipe quanto do gestor em si. Essa capacitação, só para você ter uma ideia, existe o engenheiro capacitado para tocar a obra e engenheiro capacitado para fazer projeto. Certo. Né? O governo está buscando adquirir softwares de elaboração de projetos para agilizar muito mais a elaboração desses projetos. Aí vem estrutura física, de equipamentos de informática, tudo isso. Hoje, o que é que acontece hoje? Existem vários setores de projetos em várias outras secretarias. Existe setor de projetos por causa dessa ligados à infraestrutura, né? São mini CEINFRAs nas secretarias de educação, de saúde, de segurança, por causa dessa deficiência que acontece na CEINFRA como um todo, certo? Entendi. Então, assim, não, vamos concentrar e dotá-lo de estruturas melhores. Essa também é a história de arrumar a casa, organizar a casa, mas estava existindo uma pulverização. E agora vocês vão centralizar. Centralizar e qualificar melhor. Ítalo, tem uma pergunta aqui que eu acho que vale a pena você refletir sobre. Pergunte para o secretário a respeito da obra de infraestrutura aqui do bairro Bahia, do bairro Glória e do bairro da Pista. Já dura 5 anos e nunca acaba. Como anda essa obra? Eu aproveito essa pergunta aqui e coloco aqui uma desconfiança do senador Petecão, que em uma das entrevistas que teve aqui, questionou a importância da construção de um viaduto que a CEINFRA estava dando tanta importância assim. E o senador questionou. Pô, tem alguma lógica, porque se tem uma obra num bairro, numa região tão populosa como é ali a Baixada da Sobral ali, na Bahia, no bairro da Glória e no bairro da Pista, uma obra que está com 5 anos e não se resolve, é que já fica apresentando a obra de um viaduto que vai impactar, vai ser caro, vai ter tanta despesa. Pois é, esse exemplo é fantástico. Quando eu falo que a gente tem algumas deficiências de projeto, cabe aí para esse exemplo da Bahia. Muitas vezes essas obras travaram por falta de um projeto mais detalhado. Aqui eu não critico o profissional que fez, eu critico muitas vezes o tempo. O recurso chega de Brasília, tu tem que 10 dias para apresentar um projeto lá. E nessa que acontece um problema como esse, que foi muito comum no projeto de pavimentação de ruas da gestão passada. Foram feitos projetos em cima de imagem do Google, certo? E isso agora, aí pronto, aí a obra começa, aí impacta numa situação de engenharia lá que tem que resolver com um detalhamento mais profundo, que não dá para fazer. E pior, que esses contratos, eles acarretam depois reajustes de valores. Só para você ter uma ideia, o ano passado, 2019, o governo do estado pagou mais de 26 milhões de reajustes de valor de contrato. Os contratos são estabelecidos com determinado valor. Como demora a executar, tem que reajustar. Sabe o que é 26 milhões de reais? É uma obra do pronto-socorro. O ano passado, o governo pagou uma obra de pronto-socorro só de reajuste por causa desses problemas que tem de projeto. Em relação ao exemplo do viaduto, nessa nova Secretaria SEDUR, está sendo fomentado o plano diretor nos municípios. Rio Branco já tem um plano diretor, Cruzeiro do Sul também, e Salvo Feijó tem também. Mas é justamente para que os projetos bancados pelo governo, ou a própria prefeitura, já tenham a direção dos planos diretores locais. E vai ser fomentado isso na SEDUR. Agora, Ítalo, porque para nós que não somos técnicos e observamos o problema com um certo distanciamento, em alguns casos,
Esse caso desse viaduto, meu amigo, você está falando aí que o governo, só ano passado, gastou 26 milhões só de reajuste dos contratos. Como é que fica pensando em construir um viaduto? Tudo bem que é necessário, mas talvez o lançamento dessa ideia, mas vocês não vão ter perna para executar esse viaduto, Ítalo, ou vão? Na realidade, a gente está buscando a captação de recursos. A proposta existe, já temos alguns números, mas ela ainda está em via de captação de recursos. Olha só aqui o que o José Vieira está falando. Sou o José Vieira, da Estrada de Plástico de Castro. Pergunta aí para o diretor do DERAC sobre a C40. Ela está intrafegável e para falar mais dos ramais, né? Ele está pedindo para que você dê um detalhamento mais a respeito desse cadastramento. Mas ele está pedindo aqui para você falar a respeito da C40. A C40... Que é a estrada mais movimentada do estado. Isso, né? E realmente, no início do ano de 2019, essa era a que estava em melhores condições. Em função disso, ela foi a última a ser atendida. Na realidade, ela não foi atendida ainda, né? Então, acabou a gente concentrando na C90, que estava em piores condições, na C10. A C90 é a Transacriana? A Transacriana. Já estão perguntando aqui também. E 2020 para a Transacriana, tem? Então, o que a gente vai fazer? A gente deve continuar a Transacriana e agora dar especial atenção para a C40. Inclusive, a gente tem uma ideia, inclusive, do Ítalo, né, de no futuro a gente montar uma estrutura maior em Plasticastro para funcionar como um eixo ali de produção de massa, para ficar mais próximo, para a gente facilitar essa manutenção da C40. Porque ali a gente tem mais de 100 quilômetros de rodovias estaduais, onde eu tenho que trazer todos os insumos até Rio Branco e depois retornar. E se a gente tiver a condição de colocar uma usina lá, a gente vai ter uma possibilidade de atender mais rapidamente. O Ítalo, o DERAC, o tamanho da equipe ali, os engenheiros, você que acabou de sair de lá, tem perspectiva de aumentar a equipe? Tem que aumentar. Como é que está isso daí? O quadro já é defasado assim, já de 180 servidores, 120 já estão em data de aposentadoria. Nossa! Agora, na entrada aqui do programa, uma técnica nossa saiu a informação que ela entrou em aposentadoria. Então, assim, é uma situação também preocupante. Precisa esse plus na equipe lá para para tocar essas obras. E é tanto que as principais obras mesmo, as maiores, vão ser licitadas para execução terceirizada, porque algumas a gente poderia até fazer a execução direta, mas diante do cenário do quadro a gente precisa de ter um plus. Isso é um olhar que o governador tem, mas tem as limitações lá da Lei de Responsabilidade Fiscal que inviabiliza essa contratação. Você está falando em construção de um polo ali em Plástico de Castro? Estão falando aqui, a Secretaria não deveria se preocupar com as estradas. A estrada de Plástico de Castro está um buraco só. O nome dessa pessoa é o Wisner, está falando isso. Para fazer responde ao Wisner. Para fazer a massa, para fazer o tapa-buraco, ela precisa ser produzida em algum local, né? E a ideia de tentar fazer isso para ficar lá mais barato, mais próximo da região onde vai ser aplicado, é uma ideia nossa. A gente está querendo comprar isso aí. Agora, essa questão de tentar fazer alguma coisa emergencial agora, né? Existe a possibilidade para a gente já começar a fazer um tapa-buraco, né? Para pelo menos dar uma satisfação para a população, que eles merecem, precisam disso aí. Só lembrando então que a C40 foi a rodovia que mais teve intervenção, né? Foi o trecho Rio Branco, Senador Guiomar, foi praticamente todo reconstruído. Agora o trecho de Senador Guiomar a Plástico de Castro, de fato, ele precisa de uma intervenção melhor. E esse ano, o recurso que vem para a manutenção das rodovias estaduais, que é o recurso da CID, necessariamente ele vai cair no trecho entre Senador Guiomar e Plástico de Castro, que é o trecho que está ruim, né? Isso já está programado, já está planejado para acontecer. Agora, você falou aí a respeito das intervenções que foram feitas na C40. Foi a estrada que mais teve intervenção. Sim. E vocês estão percebendo na prática que as críticas que vocês faziam à gestão anterior em relação à qualidade do asfalto, como é que está isso aí? Vocês estão repensando as críticas que faziam? Porque construir estrada na Amazônia sempre vai ser um desafio. Como diria o Silvio Martinello, nosso colega jornalista aqui do lado, na Amazônia tudo se desmancha, né? Bom, estrada sobretudo. Eu particularmente, por ser um engenheiro pós-graduado em pavimentação, eu evito muito críticas.
quando não se sabe o volume de recursos que tinha para trabalhar, certo? Solução tem, agora eu não sei se tem um dinheiro para bancar, né? Então, assim, eu pondero muito em relação a isso. Nem Às vezes, sempre a grossura do asfalto responde pela qualidade. muitas vezes, e na nossa região também, o que conta muito é drenagem. Drenagem é o recurso, é o que a gente mais tem dificuldade de captar para isso, certo? Então, se uma drenagem não for bem feita, pode colocar pavimento de concreto que ele vai estourar, certo? Então, e aqui, a água, a umidade, ela é muito aflorada na pista. Porque já tem telespectador aqui falando que já tem buraco na estrada de Rio Branco para o Quinari, mesmo nesse trecho que já foi recapeado por vocês. Drenagem. Nós não temos aqui, falo como especialista, nós não temos um trânsito que, se for construída a estrada dentro das normas do DENIT, ela vai estourar em tão pouco tempo. Estoura porque tem problema de drenagem. 95% é isso, problema de drenagem. Bom, nosso tempo acabou. Queria agradecer ao Ítalo Medeiros, ao Vitor e ao Ronan. Essa equipe aqui são as 3 pessoas responsáveis pela condução, de certa forma, né? São os líderes que coordenam a política de infraestrutura no estado do Acre. Obrigado pela vinda de vocês mesmo. Obrigado. Espero que quando o verão chegar, o ritmo das obras de infraestrutura seja diferente do que foi em 2019. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito de cinema nacional. Obrigado, vamos até lá.